Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thales aqui. Estou gravando esse vídeo para auxiliá-los na resolução das atividades propostas para essa semana referente à utilização de gatilhos no PostgreSQL. Na semana anterior, trabalhamos com funções criadas pelos usuários do banco de dados. Essas funções eram invocadas pelo próprio usuário quando da escrita de código SQL ou PL/PGSQL. Gatilhos são aplicações específicas de funções que, ao invés de serem invocadas explicitamente no código do usuário, são invocadas automaticamente por algum evento que as desencadeie. Por exemplo, podemos definir que uma função vai ser invocada toda vez em que ocorrer um insert, update, delete ou truncate em quaisquer tabelas do banco de dados. Utilizemos como exemplo a tabela cargo. Temos que os cargos de professor, administrador e assistente administrativo têm um salário de 5.000 unidades monetárias, o estagiário 800 unidades monetárias e segurança 3.000 unidades monetárias. Criamos então um gatilho que impede que sejam criados quaisquer cargos com o salário superior ao salário de professor. Para tal, devemos criar dois objetos do banco de dados. O primeiro é a função que determina as instruções que serão realizadas quando da ocorrência do gatilho, e o segundo é o gatilho, que vincula a invocação da função recém-criada à ocorrência de uma inserção na tabela cargo. É importante notar que uma função de gatilho no PostgreSQL deve obedecer duas restrições. Ela não deve receber nenhum parâmetro e automaticamente deve retornar um objeto tipo trigger, gatilho. Então declaremos aqui uma função create function f_impede teto, não recebendo nenhum parâmetro e retornando automaticamente um objeto do tipo trigger, language PL/PGSQL, as. Declaramos uma variável teto do tipo numérico e iniciamos o corpo da função. Delimitamos com begin e end. Buscamos no banco de dados o salário do cargo professor. Select salário from cargo, where id igual a 1. E colocamos esse valor, select salário, into a variável teto. Agora verificamos se a tupla sendo inserida tem um salário que é maior ao teto ou não. Se tiver, vamos mostrar uma exceção impedindo a inserção. Caso contrário, segue o fluxo normalmente. Então, se new ponto salário maior que salário, teto, then raise exception, teto excedido. Delimitamos a condição e retornamos a tupla new. O objeto new existe dentro do contexto de gatilhos como uma representação da tupla a ser inserida na transação. Em casos de alteração em alguma tupla do banco de dados, existem também os objetos old, que representam os objetos sendo alterados. Executamos a nossa sentença e temos criado a função para ser utilizada num gatilho. Criamos então o gatilho que vincula a função recém-criada à ocorrência de inserções na tabela cargo. Então, create trigger de impede teto. Before, ou seja, antes de uma inserção na tabela cargo. For each row, ou seja, para cada linha, para cada registro inserido, execute procedure a nossa função f_impede teto.
Executamos a sentença e está criado o nosso gatilho. Testemos então o gatilho criado, lembrando que ele não deve permitir a inserção de cargos cujo salário excede o teto, que no caso é 5.000 unidades monetárias. Então, insert into cargo, values, default, técnico em informática, com o salário 4.999. Inserido com sucesso. Agora alteremos esse salário para um valor acima do teto. 5.001. Não foi possível, mostrando o erro teto excedido. Quanto aos dados da tabela cargo, podemos verificar com uma simples projeção. Temos aqui os dados inseridos. Técnico em informática com salário de 4.999 unidades monetárias foi inserido com sucesso, enquanto aquele com o salário superior ao teto, não. Vejam que o valor referente ao teto de salários está diretamente vinculado ao salário atribuído ao cargo de professor. Então façamos um teste. Veja que um cargo com salário de 5.001 unidades não foi permitido. Então alteremos o teto. Update, cargo, set salário igual a 5.005, where id igual a 1, que é o cargo do professor. E agora tentemos inserir novamente. Inserido com sucesso. Por quê? Porque lá na nossa função que verifica o teto, nós estamos em tempo de execução verificando qual é o teto. Não há um valor escrito dentro da função. Estamos verificando em tempo real. Verifiquemos os cargos então existentes no banco de dados. Temos um novo valor para o salário do professor, 5.005, conforme foi alterado, e temos um novo cargo de técnico em informática com salário de 5.001 unidades, superior ao teto anterior. Então, pessoal, o que tinha para esse exemplo da utilização de gatilhos é isso. Quaisquer dúvidas, estou à disposição no mural do nosso ambiente virtual de aprendizado ou no meu e-mail. Espero que todos fiquem bem. Um forte abraço.